essa daqui é uma carta de devolução sobre um processo seletivo para reposição de estoque. E claramente mostra você não seguirá para a próxima etapa. Um implicativo um pouco maior nesse caso é que você ainda tem a questão de estar numa matrícula em uma universidade federal e ainda assim você ter o seu currículo rejeitado para reposição de hortifruti. E tem esse trecho aqui que essa moça fala que é bem real. Eu ainda não conheço muitas pessoas que vivem de fato do YouTube, pelo menos não pessoalmente, mas eu conheço muitas pessoas que querem viver de internet. E eu acredito que você ou seja a pessoa que conhece alguém que quer trabalhar com internet, ou mesmo você seja essa pessoa, ou ainda que você não conheça ninguém que ganhe a vida com internet já. No meu caso, eu sou ambos, né? Aí eu te trago a questão. Trabalhar com internet, assim, é mesmo questão de querer? E por que eu pergunto isso? Por conta de 3 fatores que eu vou tentar descrever durante esse vídeo. Que é a questão da precarização do trabalho, que é a questão da internet, que seria o mito da garagem do século XXI, e o acesso ao emprego, que seria da questão da geração neném. A começar pela questão da precarização do trabalho. Bem, você deve ter ouvido falar, ao menos para mim tem aparecido muito ultimamente, essa questão da uberização do trabalho. Eu não sei se você está familiarizado aí com esse termo, mas é assim, basicamente é um trabalho, ele é trabalho autônomo, que ele é visto como algo que te traz uma liberdade financeira. Só que, na verdade, ele só te condiciona a horas e horas de trabalho quando nem a remuneração é equivalente. Ai, que horror! E assim, meio que a empresa pega uma parte da renda pelo seu trabalho e lá vai o Duolingo! Mas assim, no geral... No geral, questão motorista de aplicativo, entregador de aplicativo de comida, empregada doméstica e até servente de pedreiro enquadra nessa questão. De que você paga uma parte dos seus ganhos para o seu patrão, que a hora é uma pessoa física, como no caso de uma empregada doméstica ou de servente de pedreiro, ou um aplicativo que faz esse papel do patrão, no caso do motorista de aplicativo ou de comida. E disso você aponta para essa questão da precarização do trabalho, na verdade, já para a internet. Porque a internet tem muito aquele mito, agora para o segundo tópico, o mito da garagem do século XXI. Que é aquilo, a pessoa conseguiu do nada, assim, então eu consigo. Aquela questão, por exemplo, do Whindersson Nunes, por exemplo, que saiu do Nordeste, que era pobre, de repente ficou rico, o Felipe Neto, a mesma coisa. E aquele ideal de que trabalhar com a internet é uma coisa que vai te trazer riqueza, inevitavelmente, em algum momento. Só que, às vezes, nem sempre, sabe? E essa questão da precarização junta justamente nisso. Você investe inúmeras horas, por exemplo, em live, por exemplo, de Twitch, que é uma coisa que bombou recentemente, e a sua comunidade não cresce o que deveria. Esforço, vamos falar assim. Às vezes você passa horas e horas escrevendo roteiro, editando vídeo para o vídeo ter um alcance cortado e esse tipo de coisa assim. Você fica pensando assim sobre essa questão desses mitos da garagem, como trabalhar com internet que traz dinheiro, que realmente o esforço ele é suficiente ou é uma questão muito mais relacionada com algoritmo que favorece dado tipo de pessoa ou dado tipo de conteúdo. Você decide o seu conteúdo ou é o algoritmo que decide ele na internet? Meio que você fica escravo do conteúdo, você fica escravo do algoritmo, assim como o motorista do Uber fica escravo do aplicativo para conseguir cliente. Porque uma pessoa é grande, você também consegue ser grande, e entra aquela questão. Vai muito também dessa questão de acreditar nessa meritocracia que não existe na internet também. De que a internet, ainda que ela tenha, vamos falar assim, democratizado o acesso à fama das pessoas, não é uma coisa muito que foge à regra da não existência da meritocracia. A meritocracia de fato não existe em lugar nenhum. Nem na sociedade e muito menos na internet, que é um reflexo da sociedade.
o terceiro tópico disso entra na questão do acesso ao emprego, ou, como alguns dizem, geração neném ou geração TikTok. Eu acho que muitas pessoas já estão familiarizadas nesse conceito, que é a geração neném é que nem trabalha nem estuda. Que é o que eles falam que, os jovens preguiçosos de hoje. E ainda tem a questão da geração TikTok, que são os jovens imediatistas que querem o conteúdo e que querem informação e que não tem o esforço necessário para ter o acesso a essa informação e que vive só de sombra e água fresca e que não esforça o suficiente para ter o que quer, e fica nesse discurso assim, bem da questão da meritocracia que eu já acabei de tratar. Mas assim, dessa questão do acesso ao emprego, não sei se você viu no início do vídeo, né? Eu acho que com certeza você viu. Dessa questão, aquela carta de reposição de hortifruti é minha e o acesso ao FPR é do meu acesso. Ou seja, se para mim, que tem uma federal no currículo, eu sequer fui chamado para fase de entrevista para reposição de estoque, imagina uma pessoa que por alguma razão, por alguma questão social, teve que parar de estudar e sei lá, às vezes terminou o ensino médio e não fez faculdade, ou mesmo nem o ensino médio terminou. A questão desigual desse acesso a emprego acaba tornando o trabalho em internet uma solução que meio que você não tem uma outra alternativa se não trabalhar com isso, sabe? E aí você abre aqueles perfis de TikTok que tem 200 visualizações porque a pessoa às vezes não entende algoritmo igual eu, no caso, assim. Ou também a pessoa que acaba tendo que trabalhar na internet mesmo porque de fato não tem outra opção e fica nisso, sabe, assim, e não cresce porque vive aquele ideal de um dia vai dar certo, e aí passa 5, 7 anos da vida criando conteúdo pra internet e não sai daquilo, não consegue monetizar. Eu mesmo, sim, eu tenho um canal no YouTube que já faz um tempo que eu tenho ele, mas antes eu já tive outros, ou seja, eu acho que eu tô uns 7 anos nessa tentativa de criar conteúdo, até hoje nenhum foi pra frente, eu não consigo monetizar nada. Agora imagina uma pessoa que não conseguiu e ainda assim tentou com mais avidez, porque por exemplo eu começava, aí por alguma razão eu parava, né? Mas uma pessoa que continuou criando conteúdo e mesmo assim o algoritmo entendeu que não era um conteúdo relevante e a pessoa não entendeu isso e continuou produzindo, acreditando naquele ideal do vai dar certo, um dia vai e não vai, e fica nisso, sabe? Entra aquela questão, a gente escolhe ser a geração neném ou a gente escolhe trabalhar com internet? Basicamente essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que você tenha gostado ou ao menos entendido o que eu falei. Se você discorda do que eu falei, você comente aí o que você discorda, porque estamos aqui para fazer papeamentos. Eu não tenho opinião fixa sobre nada. Aliás, algumas coisas eu tenho. Mas assim, no geral, estou aberto estamos e as diferentes opiniões, principalmente sobre esse assunto desse vídeo em específico. E se quiser conversar sobre isso no comentário, pode, que eu dou um jeito de responder, etc. E é isso aí, eu espero que você tenha gostado. E um bom dia para a vossa pessoa. É isso mesmo. Tchau.